A paz, igreja. Que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Eu gostaria, antes de pregar, de entregar a mensagem à igreja, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela bonita e generosa recepção da igreja e da família pastoral. Eu estou incluindo o pastor Aldanei e o jovem Aldanei Júnior, com a sua esposa, como é que chama a esposa do Tainá? Eu estou hospedado na casa do pastor, do pai, e a casa está hospedada na casa do filho, do Aldanei Filho. Então eu quero agradecer essas duas famílias pela recepção que nos proporcionaram, e quero agradecer também a igreja pelo apoio que nos proporcionou durante esses dias, ontem pela noite e hoje pela manhã, de nos acompanhar no seminário. Eu quero expressar a minha profunda e sincera gratidão a toda a igreja. Eu nunca fui batista, mas eu conheço razoavelmente a Igreja Batista Betel, para dizer que é uma igreja que eu me adapto muito bem. E falando dessa igreja local, uma igreja, eu já comentei isso com o pastor, tenho comentado com a Cássia também, é uma igreja que procura fazer as coisas bem aqui na igreja. Eu vejo aqui tudo limpinho, lá embaixo, onde eu fiz algumas consultas já, né? Já conheço quase toda a estrutura da igreja, tudo limpinho, tudo no seu lugar, começa o culto na hora certa, termina na hora certa, tem uma boa liturgia. A Igreja Batista Betel tem princípio, tem uma história, tem uma base, tem uma solidez, tem uma linha teológica definida. É uma igreja que está pronta para Deus abençoar, porque a gente tem visto muitos trabalhos sem nem pé nem cabeça, não tem pé nem cabeça. Existe uma incoerência pastoral quase que generalizada, de que o pastor exige que os crentes sejam fiéis nos horários, e o próprio pastor não tem hora para começar e nem para terminar o culto. É uma incoerência pastoral isto. E aqui não é assim. É uma igreja que leva a sério. E isto é um motivo de louvar a Deus e apreciar a igreja por isto. Eu quero dar essa palavra de motivação para vocês. Essa igreja tem tudo para tomar um rumo com muita prosperidade, com avanço. É uma igreja que está preparada para provar profundas experiências com Deus. E eu não estou pensando em pregar nesta noite para pessoas católicas, para os batistas, ou para pessoas de outras igrejas, ou pessoas sem igreja. Eu quero pregar para pessoas que estão abertas, totalmente abertas, para ouvir a voz do Espírito Santo. Pessoas que estão disponíveis, que estão deixando o seu interior totalmente aberto para que Deus faça a sua obra na sua vida. Eu convido você, aquieta o seu coração, acalma a sua alma, deixa o seu celular quietinho aí. Se olhar no relógio, olhe escondido de mim. Esteja agora comigo nesse momento. E eu convido você para nos acompanhar em um texto em Mateus 14, 13 a 21, que o pastor Júnior, por favor, vai vir à frente e vai ler. Eu gosto de fazer isso, eu sempre gosto que alguém participe junto comigo na pregação. E o pastor Júnior vai fazer essa leitura de Mateus 14, de 13 a 21. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu ia ler na minha Bíblia, mas eu vou ler ali, que daí os irmãos podem acompanhar comigo. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram:
Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Deus abençoe o pastor Júnior. É um texto muito conhecido, portanto, pouco vivido. Um texto muito lido, contudo, pouco provado. Eu gostaria de pedir ao rapaz que está me ajudando lá com a parte técnica do PowerPoint, que vai me seguindo o roteiro. Eu não gosto de me prender a livro, leitura ou papel. Eu tenho gravado aqui na cabeça o que está no Power. E vocês vão acompanhando a programação, aí o esqueleto, o esboço da mensagem, e sem perder a sintonia comigo. Eu gostaria de dar um passeio rápido sobre os 4 evangelhos. E gostaria de colocar isto para a igreja. A igreja precisa tomar consciência do que Deus tem para você. A igreja precisa tomar consciência do que ela tem em Deus. É muito mais do que isto. E fazendo esse passeio nos 4 evangelhos, eu poderia compartilhar isto com a igreja. E vamos trabalhar com base no tema: se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, Lázaro não havia ressuscitado depois de 4 dias de sepultamento. Se não fosse Jesus, Maria Madalena não havia recebido o perdão dos seus pecados e lavado a alma e resgatado a sua consciência do sentimento de culpa. Se não fosse Jesus, a filha de Jairo não havia recebido a cura em definitivo de uma enfermidade incurável. Se não fosse Jesus, o ladrão da cruz não havia encontrado o caminho do céu e por um triz escapou da condenação eterna. Se não fosse Jesus, o cego de nascença não havia recuperado a sua visão. Se não fosse Jesus, as pessoas com limitações físicas não haviam recuperado o seu estado físico. Se não fosse Jesus, as pessoas oprimidas pelo poder diabólico e possessa pelo poder satânico não haviam recebido plena, total, absoluta libertação. Ainda mais, se não fosse Jesus, eu e você estaríamos juntos de mão dadas, caminhando de passo largo em direção a uma vida totalmente perdida. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos vivendo uma vida sem nenhuma esperança de sermos felizes. O precioso Jesus. O precioso Jesus. Voltando os nossos olhares agora para o texto que acabamos de ler, vamos grifar, vamos colocar em caixa alta, vamos colocar em negrito a primeira frase do texto. Jesus ouvindo isto.
Aí onde lemos está um pouco diferente, porque é uma leitura mais moderna. Na minha Bíblia está assim: Jesus ouvindo isto, uma frase com 3 palavras. Jesus, como mestre por excelência, ele tinha 3 métodos de treinar os seus discípulos. O primeiro método era dar aula teórica, fazer uma mesa redonda e dar teologia bíblica para os seus discípulos. O segundo método, Jesus saía com os discípulos para fazer trabalho prático, trabalho que chamamos trabalho de campo. E o terceiro método que Jesus usava para treinar os discípulos, ele deixava os discípulos ir sozinhos. Eles levantavam pela manhã, quem sabe pegava a sua marmitinha de comida, o seu lanchezinho, um cantil de água, e saíam pelas aldeias para fazer o trabalho pastoral, com visitações, orando pelas pessoas. E quando os discípulos saíam sozinhos, veja bem essa curiosidade, Jesus ficava em uma posição como Jesus humano, para não saber nada que estava acontecendo, para que os discípulos tivessem condições de, quando chegassem, dassem um relatório para Jesus. E eles saíram pela manhã para fazer o trabalho sozinho. Jesus ficou em casa, aguardando. E aconteceu um fato curioso: os discípulos sempre voltavam à hora nona, que era às 3 horas da tarde. E eles voltaram mais cedo, a hora sexta, que era ao meio-dia. E Jesus já achou que havia aí alguma coisa meio esquisita. E eles chegaram, os discípulos, e começaram a passar o relatório do trabalho de campo para Jesus. Mas Jesus percebeu que havia alguma coisa diferente que estava acontecendo ali. Os discípulos, com o seu semblante um pouco descaído, parece que queria falar alguma coisa para Jesus, mas não tinha coragem. E alguém um discípulo chamado André, que era de pouca estatura, de pouca expressão, não tinha nenhuma fama, um discípulo calado, que falava pouquinho, mas era confidente, chegou aos ouvidos de Jesus e disse assim: mestre, decapitaram João Batista, mataram João Batista, cortaram o pescoço e separou a cabeça do corpo de João Batista e colocou a sua cabeça em um prato, em uma bandeja, e deu de presente para uma moça. Segundo alguns comentaristas bíblicos, comentam que João Batista era primo de Jesus. Eu não quero afirmar isso, apenas é um comentário que eu tenho lido. É bem possível. Alguns dos discípulos que estavam seguindo Jesus foram discípulos de João Batista. E o curioso é que a alma de Jesus se abateu, porque ele estava como Jesus humano, e João Batista era um personagem bíblico que tinha uma expressão muito grande para Jesus, por causa de 2 motivos fundamentais. João Batista foi o precursor de Jesus, foi aquele que anunciou a vinda do Messias, a voz que clamava no deserto, profetizando a vinda do Salvador, depois de 400 anos de trevas absoluta entre o Velho e o Novo Testamento. E João Batista pregava que a luz ia aparecer, a luz do mundo, o Cristo Redentor. E João Batista significava muito para Jesus, porque foi ele quem batizou Jesus. E depois de todo esse panorama doloroso, Jesus, como Jesus humano, com a alma abatida, pediu e convidou aos discípulos para atravessar o mar da Galileia e passar para outra margem, em um lugar deserto, para recuperar toda a energia psicológica, física e espiritual. Queria estar um pouco sozinho com os discípulos. E Jesus, com seus apóstolos, atravessaram o mar. E quando chegaram à outra margem do mar,
uma grande multidão acompanharam a pé para estar com Jesus. E de longe, Jesus viu a multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Essa multidão, estima-se que era mais ou menos 10 mil pessoas, não 5, porque as mulheres não eram contadas, as crianças também não. Eu gostaria de compartilhar com a igreja a primeira lição que aprendemos nesse texto. Jesus viu a multidão, teve compaixão dela, ou Jesus viu as multidões, compadeceu-se e curou os seus enfermos. Jesus viu. Esse Jesus viu, na tradução original, significa Jesus viu dentro. Transferindo esta mensagem para os dias que vivemos hoje e para a igreja, Jesus vê dentro de você. Jesus, Ele pode nortear o nosso destino. Jesus pode clarear o nosso caminho. Jesus pode tirar as nossas vidas de uma encruzilhada quando não sabemos o que fazer das nossas próprias vidas. Quem sabe você vive um momento conturbado, um momento que só você sabe. Lá no seu interior há coisas que precisam ser expelidas. Quem sabe um dilema sentimental, um dilema profissional, um dilema econômico, um dilema de relacionamento familiar, de relacionamento amoroso, um dilema de um fracasso de prestar concurso na universidade e ser reprovado. Quantos jovens que a sua esperança profissional termina na frente de uma universidade? Quantas pessoas que a sua esperança termina na frente de um hospital? Quantas pessoas que a esperança dela termina na frente de uma empresa porque fez uma entrevista e não passou e está precisando de um trabalho? Quem sabe você almeja tanto para realizar sonho. Jesus vê dentro de você. E Jesus curou enfermidades psicológicas, enfermidades patológicas, enfermidades espirituais. Com certeza havia também pessoas com espírito familiar, com possessão. Jesus viu dentro das pessoas e curou-as. Jesus vê dentro de você. Jesus vê dentro de você. Quem sabe você olha para um lado e outro e gostaria de encontrar alguém para que você pudesse desabafar, confidenciar um assunto muito pessoal seu que está lá dentro, e não consegue encontrar alguém assim, com essas condições. Quem sabe você está vivendo algo aí dentro que só você sabe. Quem sabe gostaria de sentar do lado do seu pai, de sua mãe, e abrir o coração, e não pode. Quem sabe você gostaria de sentar ao lado do seu patrão, ou do seu professor, e abrir o coração, e não pode. Ou quem sabe você gostaria de sentar do lado do esposo, da esposa, e compartilhar um assunto muito pessoal que está aqui dentro. Mas Jesus vê dentro de você, não só vê, Ele tem compaixão e Ele cura. Esse Jesus precioso, que quer fazer maravilhas na sua vida. Eu gostaria de motivar a igreja, motivar você que está aí, para desprender de todas as preocupações e voltar para Jesus, voltar para Deus e dar um passo maior na sua vida espiritual. Se ainda não teve essa decisão definitiva de entregar a vida a Cristo, que faça isto já. Se você já é um cristão, que já é membro da igreja, que já está participando, pois dá um passo maior. Seja uma pessoa cheia de Deus e totalmente libertos dessas confusões internas
que o mundo provoca nas nossas vidas. Deus vê dentro de você. Jesus vê dentro de você. Jesus sabe o que você está vivendo, a sua vida pessoal. E Ele quer realizar grandes maravilhas na sua vida. A segunda lição que aprendemos nesse texto, quando os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, as horas são avançadas, o lugar é deserto, não há comida para toda essa gente. Vamos despedir essa multidão para que, enquanto é dia, para que a multidão saia pelas aldeias para comprar alimentos para si. E Jesus olhou para os discípulos: dai-vos mesmo de comer. Os discípulos ali naquele momento, com essa atitude, com essa visão, representam de uma maneira muito clara a visão de uma igreja com um perfil horizontal, que depende da circunstância, depende das situações externas. Os discípulos estavam com uma visão que representa uma igreja com um perfil vertical, horizontal. E quando Jesus disse assim: dai-vos mesmo de comer, e alguém disse assim: mas mestre, não temos aqui, tem um adolescente aí com 5 pães e 2 peixinhos, o que isso vale para 5.000 pessoas, contando só homens? E Jesus pediu: traz esses pães aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E ele ergueu os olhos ao céu e abençoou. Eu gostaria de pedir à igreja que me acompanhe agora. Os discípulos estavam em um posicionamento que representava uma igreja com perfil horizontal. E Jesus estava convidando, estava convocando os discípulos para mudar a visão, para ser uma igreja com um perfil vertical, para cima. E a gente precisa ser uma igreja com um perfil vertical, depender de Deus, não da circunstância. Uma igreja que abandona a fofoca e profetiza bênçãos. Uma igreja que saiba amar. Uma igreja que não sabe odiar, mas sabe perdoar. Uma igreja que sabe abençoar e não sabe criticar. Uma igreja que sabe profetizar bênçãos. Uma igreja que saiba entregar mensagens proféticas e abandonar de uma vez para sempre todo o espírito de críticas. A igreja com perfil vertical é a igreja que abençoa, é a igreja que multiplica, é a igreja que profetiza, é a igreja que sabe abençoar, é a igreja que sabe perdoar, é a igreja que sabe profetizar mensagens edificantes. Nós escutamos muitas mensagens, mas as mensagens proféticas nas igrejas estão ficando a cada dia mais escassas. A igreja precisa se posicionar de uma forma que represente uma igreja com perfil vertical. Ter mensagens proféticas, ter mensagem que acontece milagre. Deus quer fazer, mas às vezes a igreja está muito mal posicionada. E nós precisamos estar bem posicionado diante de Deus e ter a visão de uma igreja vertical. E eu gostaria de motivar essa igreja que seja uma igreja com um perfil vertical, que sabe profetizar, que sabe abençoar, que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe
multiplicar, que sabe abraçar, que sabe a cada dia dar um testemunho de Jesus através da vida prática. E a terceira lição que aprendemos aqui nesse texto coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. E veja bem o segredo da multiplicação, o segredo da prosperidade, o segredo da unção multiplicadora não acontecia nas mãos de Jesus, acontecia nas mãos dos discípulos. Jesus abençoou o pão, partiu o pão e entregava nas mãos dos discípulos, e na medida que os discípulos iam distribuindo, a unção da multiplicação estava presente, ia multiplicando, dava um pedaço de pão e aparecia outro, e dava 2 pedaços de pão, aparecia 2 na mão outra vez, não acabava. Na medida que ia distribuindo, a unção da multiplicação acontecia. O segredo estava aí, colocar o pouco que você tem nas mãos de Jesus. E a Bíblia fala: porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloque o pouquinho que você tem nas mãos de Jesus. Quem sabe você pode justificar isso, dizer assim: mas pastor Samuel, eu tenho muito, eu tenho o suficiente, eu sou uma pessoa próspera. Ótimo, mas o muito que você tem, com base e diante da grandeza de Deus que Ele quer fazer na sua vida, o que você tem é muito pequeno. Você pode ser um milionário, ser dono da metade de Ivaiporã, diante da grandeza de Deus, diante do que Deus quer fazer na sua vida, isso não é nada diante de Deus. Coloque o que você tem nas mãos de Jesus, o pouquinho que você tem, coloca nas mãos de Jesus. Quem sabe a sua pequena esperança, quem sabe a sua pequena fé, quem sabe os seus sonhos que vacilam, quem sabe os seus propósitos, os seus bens materiais também, a sua vida, e eu vou dizer também a sua saúde. Quem sabe você tem uma enfermidade aí que está perturbando a sua vida e que não sai. Tem pessoa que gasta mais da metade do salário em remédio e não saram. Coloca, quem sabe, o pouquinho da saúde que você tem nas mãos de Jesus. Coloca a sua família nas mãos de Jesus. Quem sabe há um dilema aí em um relacionamento, coloca nas mãos de Jesus. Coloca o pouco que você tem nas mãos de Jesus. E na medida que vamos colocando nas mãos de Jesus, recebemos a bênção da multiplicação. Não é normal ficar estagnado. Eu percebo que as pessoas vivem com valores invertidos, acham que é normal sofrer, ter luta cada dia. E eu tenho atendido pessoas, não daqui de Ivaiporã, pessoas longe daqui, que são tão problemáticas que o dia que amanhece bem, fica achando esquisito. Penso que alguma coisa esquisita está acontecendo com ela, porque está tão acostumado a viver o dia todo com problemas, que o dia que não tem problema nenhum, ou tem menos problema, fica assim meio esquisita, como se estivesse faltando alguma coisa. Nós às vezes vivemos a vida com inversões de valores, valorizamos o negativo e não sabemos valorizar o positivo. Eu convido você, convido a igreja para colocar o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Repito, a multiplicação, a unção da multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos, no exercício de distribuição do alimento. Isso significa ação, atitude, agir, tomar decisões.
não se intimidar com as ameaças incoerentes, satânicas. O que você tem é muito maior do que tudo, que é a presença de Deus na sua vida. Este é maior que tudo. Muitas pessoas têm tomado decisões com base no medo. Eu tenho um livro que eu escrevo um artigo aí, que o tema é Obediência ao Medo. Um livro vermelho, com a capa vermelha e preta. Tem mais de 70 temas que pode usar para palestra, para mensagens. E são textos bem originais, porque eu não gosto de fazer cópia. Tudo que eu tenho é muito original. A possibilidade de errar é maior, mas eu prefiro compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Eu gosto de estudar, aprecio os materiais de muitos autores e tenho lido e usado, mas eu sempre valorizo o que Deus coloca no meu coração. Todos os livros que eu tenho não são cópias. E eu gostaria de motivar a você a ver algo maior acontecendo na sua vida. Algo maior acontecendo em você. Algo extraordinário acontecendo na sua vida. E que seja uma pessoa que viva profundas experiências com Deus. E a conclusão da mensagem de hoje, compartilhamos isso no seminário hoje pela manhã. A unção veio das mãos de Jesus. A unção aconteceu nas mãos dos apóstolos. Multiplicava enquanto distribuíam, alimentadas mais de 10.000 pessoas. A manifestação do sobrenatural. Deus quer se manifestar na sua vida através de manifestações sobrenaturais. O milagre é para mim, é para você. Eu fico pensando assim, que às vezes Deus até chora, geme, de tanto desejo realizar uma obra maior na sua vida. O coração de Deus arde de ver uma igreja com um perfil vertical. Eu penso que o coração de Deus queima de desejo de ver você passando por experiências maiores com Ele e ser uma pessoa totalmente vitoriosa. A superação dos obstáculos. A igreja com um perfil vertical, ela é capaz de superar os desafios, os obstáculos. E ali haviam 3 desafios. O lugar era deserto, a hora estava avançada e a multidão era grande e não havia alimentação para todos. E hoje não é diferente, vivemos desafios parecidos. E o pessoal está trabalhando firme com o racionamento de água, de luz, de tudo. As pessoas estão aumentando a cada dia. E às vezes vivemos como se estivesse vivendo um deserto, cheio de gente, mas é um deserto. Vencer os desafios e realizar sonhos. Quais são os seus sonhos? Coloca os seus sonhos nas mãos de Jesus. Coloca os seus sonhos nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de estar orando agora em favor da igreja. Gostaria de terminar a mensagem, a minha participação de hoje, pedindo que Deus esteja tocando, despertando essa igreja, e que seja uma igreja a cada dia melhor. Vamos ficar em pé um pouquinho e vamos orar. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do altar de Deus agora. Vamos pensar assim, que você pega você mesmo, seus próprios braços, e coloca você nas mãos de Jesus. Comece a pensar isto. Você está pegando você mesmo, com seus próprios braços, e colocando a sua vida
nas mãos de Jesus. Pai, estamos diante de Ti agora e pedimos a Tua bênção sobre esta igreja. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja tocando em cada pessoa agora. Querido Pai, temos a plena e absoluta convicção que o Senhor vê dentro de cada um de nós e sabe de que nós necessitamos. Tu conheces a cada vida que está presente aqui e sabemos que através da unção, da atuação do Teu Espírito, o Senhor vê dentro de cada um. Eu queria te pedir, Pai, que envia o Teu Espírito Santo em cada pessoa agora e expulsa, retira todos os obstáculos, todos os desafios, todas as influências negativas que estão provocando interferência no crescimento espiritual de cada pessoa. Pai, toca no corpo físico, toca na alma, toca no espírito, realiza a Tua obra renovadora na vida de cada pessoa nesta noite, que as pessoas realizam sonhos, que libertam de tantas coisas negativas que têm impedido o crescimento espiritual. Desperta, Senhor, em cada pessoa nesta noite, o desejo profundo de Te servir, de Te adorar e ser testemunhas fiéis nas Tuas mãos. Abençoa cada família, abençoa a cada pessoa que faz parte desta igreja, abençoa esta igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa o pastor, abençoa a sua família.